Queridos missionários retornados, meu nome é Vitória e hoje fazem exatamente 5 meses que eu voltei para casa. Nessa última semana eu refleti sobre algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Você se lembra do seu último almoço na missão? Sua última conferência de zona, seu último testemunho, seu último contato? Essas experiências ainda são muito vivas na minha memória. Eu sempre fui uma pessoa muito saudosa. Gostava de revisitar o passado, sabe? Mas com a missão, essas memórias elas têm um gosto um pouco diferente. E sei que para muitos de vocês ainda é assim. Mesmo que já tenham se passado anos, você ainda consegue lembrar nomes de ruas, dos membros, dos pesquisadores, às vezes até o endereço de alguns lugares, como a capela ou a casa daquela família de ouro que você decorou de tanto ir para lá. Eu me peguei pensando por que o Senhor quis nos dar essas lembranças. Fazer com que conhecêssemos certas pessoas, passássemos por situações boas, incríveis, maravilhosas, que mudaram a nossa vida. Mas também situações chatas, tristes e às vezes até traumáticas, que também mudaram a nossa vida. Tem um discurso da Conferência Geral de abril de 2007. O nome dele é Lembrar-se para não perecer, do Elder Marlin K. Jensen. E ele dá uma definição muito interessante de lembrar. Ele diz assim: lembrar, isto é, a forma como Deus quer que façamos algo, é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. E eu fiquei pensando sobre o que isso significa e me veio na mente um exemplo de um capítulo do livro de Mórmon que eu gosto demais. Em 1 Nef 17, estava acontecendo algo muito interessante, né? A família de Lehi, de Nef, eles tinham viajado muitos anos no deserto. Muito tempo no deserto. Com muita escassez, muitas privações. E daí eles finalmente terminam a jornada deles no deserto e eles chegam na Terra de Abundância. A Terra de Abundância é um lugar cheio de frutos e coisas boas e assim... Eles não precisavam se preocupar com mais nada, basicamente. Tudo eles tinham ali. Só que, mesmo com todo o conforto da família, Nef recebe a revelação do Senhor de que ele precisa construir um navio para que eles possam atravessar o mar e vir parar aqui nas Américas, porque aqui era a terra prometida deles. Então Nef começou a se organizar para construir um navio. E eu gosto muito dessa parte, mas não é dessa parte que a gente vai falar hoje. É sobre um pouco depois. Quando Nef fala com os irmãos sobre isso. E os irmãos desencorajam ele, falam que ele é louco. Todo aquele papo que a gente já sabe. Mas do 24 do 30, os versículos do 24 do 30, Nef faz algo muito legal. Ele relembra os irmãos das coisas maravilhosas que Deus já fez. Ele pega vários acontecimentos muito importantes na história em relação ao homem com Deus e as coisas que o Senhor já fez por nós, os milagres que já aconteceram. E um exemplo disso é o versículo 26, que diz assim: ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse esse grande trabalho, e sabeis, por sua palavra, as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para o outro lado e passaram em terra seca. É uma coisa fenomenal. Às vezes a gente está muito acostumado com isso, com escutar os milagres nas Escrituras, mas um mar foi dividido ao meio para que todo um povo pudesse passar no meio. E não era pouca gente, era muita gente passando ali na terra seca, sem nem molhar o pé. E Nef sabia que eles já sabiam disso, tanto que ele fala: vocês sabeis que o Senhor ordenou e sabeis que pela palavra de Moisés o Senhor deu poder para que ele pudesse dividir o mar. Então, depois de dar muitos exemplos e mostrar que o Senhor é capaz de ajudá-los a construir um navio do zero, ele conclui o sermão dando uma leve queimadinha neles, somente chamando a atenção deles para o que mais importava. No 45, ele diz assim: sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Quantas vezes nós somos vagarosos em lembrarmos das coisas que nós precisamos lembrar? Lembrar é um princípio muito importante do Evangelho. E
muitas vezes a gente não quer lembrar das coisas da missão por achar que não vamos ter mais experiências daquela maneira, não vamos mais ter experiências iguais ou melhores que aquelas que já passaram. Os melhores dias, da nossa vida espiritual já foram. E a gente precisa se contentar com isso, sendo que na realidade, as experiências que nós vamos ter depois da missão, elas são diferentes, mas elas vêm com o mesmo poder de Jesus Cristo. Porque por Ele a gente foi, serviu a missão e fez tudo o que a gente precisava fazer. Mas depois a gente agora pode fazer ainda mais. Eu refleti muito sobre isso. E eu penso em como eu estive errada e me senti culpada por lembrar das coisas da missão. Não me interprete errado, não ache errado. Eu não tô falando que a gente tem que viver no passado. Mas que durante boa parte desses meses passados, desde que eu voltei, eu ouvi de muitas pessoas e achei que precisava deixar a missão para trás. Como um bola para frente, a vida anda, continua, deixa as coisas para trás, a missão já se foi. Sendo que na realidade, nós precisamos nos lembrar para que a nossa vida vá para frente. Precisamos aplicar os princípios que aprendemos. Precisamos lembrar das experiências que tivemos, compartilhar elas com as pessoas. Porque a missão é um momento único na nossa vida. E é um momento que nos treinou para o resto da nossa vida. Eu sei disso do fundo do meu coração. E eu sei que ao lembrarmos a gente vai poder ter isso cada vez mais forte. Meus caros amigos missionários retornados, eu lhes peço, eu lhes imploro que nunca esqueçam de suas missões. Sirvam ao Senhor hoje com o mesmo amor e vigor que possuíam na época do dízimo de sua vida. Eu sei bem, pois eu me lembro com muito carinho. Lembrar das experiências e princípios que aprendi tem me ajudado demais. Principalmente no processo de adaptação, que foi muito difícil. Mas tem me ajudado a fazer novas experiências, a ter novos momentos com o Senhor, tão poderosos quanto. Eu sei que o futuro muito nos aguarda. Mas assim como disse o rei Benjamim, ele advertiu os membros da igreja naquela época. Em Mosias 4,30 ele diz: posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, vossos pensamentos, vossas palavras, vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernente à vinda do Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. Mas agora, ó homem, lembra-te e não pereçais. Ele fala para que nós possamos lembrar dessas coisas, para que nós não pereçamos. Eu sei que esse evangelho, ele é verdadeiro. E eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo. E eu prometo para vocês que ao lembrar, vocês vão poder crescer o sentimento de amor e gratidão pelo seu Pai Celestial, pelo nosso Pai Celestial. Eu sou muito grata por todas as pessoas que eu conheci na missão, pelas experiências que eu tive, pelas experiências boas, muito boas, incríveis, pelas experiências horríveis, terríveis também. Porque tudo faz parte, tudo é uma construção. Eu sou muito grata aos membros que eu conheci na missão, às pessoas também, os pesquisadores. Realmente é um tempo que não volta, mas que a gente pode se lembrar. E eu prometo para vocês que isso vai fazer uma grande diferença. No seu dia a dia, se você começar a se lembrar dos sentimentos que teve, nos momentos mais espirituais que você teve também. Sei que Jesus Cristo vive, e esse é o meu testemunho e esse episódio de podcast que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Com amor, Vitória.